Mas quantos irmãos que o senhor teve? Olha, eu por parte Tem, né? por parte de mãe eu tenho mais uma, Carol. Certo. E por parte de pai, porque os meus pais, meu pai biológico não chegou a se casar com a minha mãe, né? Faz parte do meu testemunho também. Então, por parte de pai, eu tenho mais 4 irmãos. Entendi. Mas ele não chegou a casar nem a morar com a sua mãe? Não, eles namoraram durante 4 anos. Foram 4 anos de relacionamento. E o meu pai era um bom vivan na época, né? Uhum. Hoje ele é de uma denominação protestante, então hoje, como eles dizem, né? Ele saiu do mundo, agora ele é uma nova criatura. Uhum. Enfim, eu continuo no mundo. Diga-se de passagem, você também, né? Mas ele era capoeirista na época, e mestre-sala de uma grande escola de samba aqui em São Paulo. Então o Negrão era enjoado, né? E mamãe namorou com ele durante 4 anos. Só que o que aconteceu? Quando estava próximo do casamento, mamãe descobriu que ele tinha mais uma mulher nas mesmas condições que ele. Também esperando pelo casamento e enfim. Também considerou-se que ela. Exatamente. E a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa assim de muita personalidade. Ela é uma pessoa de muita personalidade. E ela disse assim, bom, se é assim antes do casamento, depois do casamento vai ser pior. Então, assim, não preciso disso. Gosto, amo, mas assim como a gente aprende a amar, a gente aprende a desgostar também, porque acho que o que importa são os nossos valores, né? Então ela falou, então a partir de agora, cada um para o seu lado, você segue sua vida, eu sigo a minha. Só que ela já estava grávida. E como meu pai vem de uma experiência... de uma realidade financeira melhor do que a nossa, ele sempre teve mais condições do que a gente. Então, eu acredito que motivado também pelo medo na época, porque, Guto, nós estamos falando de 84. Sim. Né? Nós estamos falando de 84. Se hoje uma moça, imagine, filha de mineiros bem tradicionais, 4 homens, 4 mulheres e 7 homens em casa. Os meus tios, o meu pai ia para os bailes junto com os meus tios. Tanto que ele conheceu minha mãe por causa dos meus tios. Então, assim, se minha mãe chegando grávida nesse contexto, em casa, como que ela ia justificar isso? E vovó sempre muito brava. Vovó, até quando teve consciência, a vovó tinha 2 revólveres, dormia com debaixo do travesseiro carregado. Vovó dormia com... Então, muito brava é ameno, né? Exatamente, entendeu? Muito brava é minha esposa. Não, então, Zu, depois eu vou te levar pra conhecer minha avó. Nossa Senhora. Muito brava. Entendeu? Muito brava, Então, muito vovó era assim, porque os meus avós, eles viviam na roça. Meu avô Sim. trabalhava de meeiro. E você sabe que a realidade da roça é assim. Na época, minha avó dizia que não tinha porta em casa. Então, meu avô ia para a cidade, às vezes fazia a dispensa da casa, dispensava tudo de charrete. Então, era uma semana para ir e voltar. Você imagina fazer dispensa para uma casa com 10 crianças, com tudo, né? Era tudo a granel que se comprava na época. E o tempo que minha avó ficava sozinha em casa, você imagina, uma mulher só com criança em casa, sem a proteção de um homem, era no tiro. Então, assim, tinha que estar resguardada, tanto se houvesse uma visita inconveniente, como também por causa de bicho, né? Porque onça, raposa, essas coisas todas de roça. Então, vovó sempre teve, conviveu com arma, tanto que a arma para nós nunca foi uma coisa do outro mundo, porque fazia parte da nossa realidade. Então, você imagina, a mamãe chegando em casa nessa situação. Então, ela falou pro meu pai, falou, olha, a gente precisa... como que eu faço agora? A nossa vida se encerra aqui, tem um hiato, mas a gente tem um filho, né? Tô grávida. E aí meu pai teve a brilhante ideia, né, de resolver a coisa na cabeça dele, da melhor maneira possível, da forma mais rápida, que era fazendo um aborto. Então, papai já conhecia, foi pesquisando e descobriu que tinha uma farmácia lá perto do lugar onde eles moravam, onde se fazia um tratamento com vacinas para abortar de forma mais amena, para não ir numa clínica clandestina. E ele pagou para a mamãe, né? Eles pagaram esse tratamento. E mamãe tomou as injeções. Só que o que acontecia? Na medida em que mamãe tomava as injeções, ela esperava as reações
porque o farmacêutico foi dizendo, olha, você vai tomar, vai passar um tempo, você vai sentir isso, isso e isso. Quando acontecer isso, você vai ter certeza de que realmente o processo foi finalizado com sucesso. Só que na medida em que ela tomava as vacinas, nada acontecia. Né? Terminou de tomar as vacinas, não aconteceu nada do que o farmacêutico tinha dito, ela até brinca, será que ele colocou água? A coisa não ia. E você sabe que amigo para o que não presta sempre aparece, né? E nessas as boas amigas de mamãe disse, não, fica tranquila, se a injeção não funcionou, tem garrafada que vai funcionar. Tem uma garrafada com tais ervas que você vai tomar, vai ser batata, vai ser tiro e queda, você vai conseguir tirar essa criança. E enquanto isso acontecia, a mamãe sempre usando roupa apertada para que minha avó não soubesse que ela estava grávida. E então tomou as vacinas no intervalo dos meses que foram pedidos, nada aconteceu. Tomou as garrafadas, nada aconteceu. Falaram para a mamãe do chá de canela, que o chá de canela era tiro e queda, tinha que ser com a canela em pau, não podia ser com a canela em pó, e nada aconteceu. E aí foi quando a mamãe foi começando a ter a inteligência, porque eu imagino também a situação de fragilidade, a falta de consciência, o medo de como seria na família, de como que vai se dar. Meu pai também era um menino, eram duas crianças com uma criança, né? Então eu não os julgo assim, tanto que depois que eu fiquei sabendo da história toda, nunca para mim foi um trauma, nunca para mim foi uma muleta, e depois eu até te digo que nasceu disso. Bom, enfim, resumindo a história, a mamãe então tenta de todas as formas e não consegue. Um belo dia, a mamãe toma banho, quando ela sai do quarto, do banheiro que ela entra, no quarto, minha avó entra atrás e pega ela assim a toalha e percebe a barriga e pergunta o que é isso. E aí mamãe diz, é o que a senhora está vendo, é uma barriga. Aí minha avó falou, por que você não me contou? Foi toda aquela comoção. E aí minha mãe explicou o porquê, né? E então decidiram ir para o médico, porque agora minha avó ia querer saber como que estava a realidade, né? E foram para o médico, tudo, e então foi feito o acompanhamento, mas o médico, depois que mamãe contou o que tinha feito, o médico falou assim, olha, você foi meio responsável, porque se nada aconteceu com essa criança, com certeza ela vai nascer com muitas deformidades, né? A gente não sabe, não tem como garantir o que vai nascer, né? Então foi esse cenário de tensão, né? O final da minha gestação foi muito tensa nesse sentido. Meu pai tinha fugido para outro estado. Na verdade, a gestação inteira foi tensa, né? Foi o final tensa. Foi tensa para quem ia. Exatamente. Mas para o senhor que estava lá deve ter sido uma luta, coisa, né? Às vezes eu pergunto, às vezes as pessoas falam assim, nossa, padre, o senhor é tão tranquilo, né? O que acontece? Acho que é porque tudo que eu tinha que passar de nervoso, passei desses 9 meses de vida, né? Nossa, a gente ri, mas não é nem pra rir. Não é pra rir, é pra chorar. Mas a gente vai deixar um pouco mais leve, que é Santo Flor, não Santo Drama. É verdade. A gente vai sorrir. Ali foi uma luta, né? E aí foi isso, né? Então, eu, no dia 9 de outubro de 85, por volta ali de 5 e pouquinho da manhã, então eu nasci. E interessante que mamãe disse que quando eu nasci, assim, a primeira coisa que a mãe fala quando o filho nasce, ela quer o filho perto, né? Mamãe pergunta para a enfermeira, é normal, né? Tá tudo ok, né? A enfermeira, ó, aparentemente é. Eu acho que sou, né, gente? Eu acho que, aparentemente acho que aparentemente tá tudo ok. Então a minha história se deu assim. E quando, aos 9 anos de idade, eu fiz essa minha experiência, porque eu contei do meu testemunho, para vocês entenderem, quando você pergunta dos meus irmãos e da minha família, entender o ambiente em que eu fui criado. Sim. Porque da mesma forma que eu não tive a presença paterna até os 3 anos, porque com 3 anos minha mãe conheceu o meu padrasto, que é quem eu chamo de pai hoje, que é meu pai, porque me criou, sim, é com quem eu tenho afeto, a figura masculina com a qual eu me identifiquei. Mas do 0 aos 3 anos, essa lacuna, e eu acho que isso foi importante, essa lacuna da presença paterna não foi sentida. Porque os meus tios me abraçaram, os meus avós me abraçaram. Então, assim, houve amor até a chegada do meu padrasto. Então, eu acho que isso não me gerou traumas também por conta disso, porque existem histórias que são diferentes. Sim. Da mulher que realmente acaba tendo que seguir a sua vida sozinha. Então, a minha mãe foi muito batalhadora, ela teve que lutar sozinha, mas também ela teve um amparo. Ainda que fosse o mínimo possível, mas ela foi amparada pela família. Eu era a alegria dos meus tios. Você imagina, os meus
3 tios caçulas eram ainda meninos também, né? Com uma criança ali, então virou uma festa. Uma né? festa mesmo. Era uma farra, né? Minha mãe disse que eu fui a criança mais mimada da face da terra quando eu era pequenininho, porque todo mundo queria estar ali com a criança, né? Acho que também se solidarizando com a situação que tinha acontecido. Só que dentro da cabeça de mamãe já existia uma interrogação. Por que esse menino não morreu? Claro, sem dúvida.